Ô glória! Louvado seja o nome de Jesus. A palavra diz, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 6 em diante, diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, descer a Troade. E Paulo teve, de noite, uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Eu amo essa passagem, pessoal. Essa passagem é linda e gloriosa e nos dá muitas lições. Sabemos que a obra é do Espírito Santo. Jesus, antes de partir, ele disse para os discípulos: Eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar outro Consolador. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, quando a igreja estava reunida, 120 pessoas, buscando a presença de Deus, orando, e Jesus os batizou com o Espírito Santo, e eles foram cheios de poder para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e em Samaria. E o apóstolo Paulo estava numa obra missionária tão linda, tão gloriosa, com Silas. E a igreja estava sendo edificada na fé. A igreja estava crescendo. Ele estava abrindo igrejas em vários lugares, em muitos países. E aqui ele falou: vou para a Ásia. E ele tentava ir para a Ásia para começar um trabalho lá, para salvar vidas lá. Só que o Espírito Santo impediu. O Espírito Santo colocou uma barreira. Olha, Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eles estavam nessa missão. Só que não era a vontade de Deus para aquele momento que ele pregasse na Ásia. Depois ele foi e pregou na Ásia. E fundou ministério lá. Falou de Jesus lá. Mas não era para aquele momento. Aí ele tentou ir para Bitínia, diz a palavra. O Espírito Santo não permitiu. O apóstolo Paulo, ele tinha sede pela obra de Deus, ele tinha sede por almas. Ele respirava almas. Mas a obra não era dele, a obra era do Espírito Santo. E louvado seja Deus, que ele era sensível ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que, Romanos 8,14, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o apóstolo Paulo era filho de Deus. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele tinha a direção do Espírito Santo. E aí diz a palavra que numa noite ele teve uma visão, onde um homem da Macedônia falava para ele: ajuda-nos, venha nos socorrer. Aí ele concluiu entender que o Espírito Santo estava dirigindo eles para a Macedônia. Sabe por quê? O Espírito Santo é que conhece a necessidade das pessoas, do local, do bairro. O Espírito Santo sabe aonde dirigir e guiar a pessoa, para que o fluir dele se manifeste, para que a unção seja derramada. O Espírito Santo, ele queria que o apóstolo Paulo fosse para a Ásia? Claro, mas não naquele momento. Queria que ele fosse para Bitínia? Sim, havia muitas almas lá também, mas não era o momento. Você precisa entender que há tempo para todas as coisas. Deixa que o Espírito Santo te guie. Se o Espírito Santo está te impedindo de alguma coisa, porque nem tudo é diabo, às vezes as pessoas pensam que é o diabo que está impedindo a pessoa de fazer a obra de Deus. Não, tem casos que sim. Como lá o espírito de adivinhação tentando perturbar e perturbou por vários dias, usando uma jovem, até que o apóstolo Paulo foi lá e expulsou o demônio daquela mulher. E pagou um alto preço por causa daquilo, foi até preso injustamente, apanhou, mas ele era tão firme e tinha uma sede de alma tão grande que ele clamou e louvou a Deus por tudo que estava acontecendo.
Ele não murmurou, não reclamou, e Deus, ainda por cima, salvou aqueles presos que ouviam, que escutavam, que eles falavam, oravam, louvavam. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você, deixe que o Espírito Santo te dirija. Ele sabe o melhor para você. Ele sabe onde você deve estar. Ele sabe o que você precisa fazer. Ele sabe o momento certo. Em nome de Jesus. Aparentemente, parece que uma porta se fechou, mas nem toda porta que fecha é o diabo. A Bíblia diz que Deus abre portas e fecha as portas também. A gente só precisa ter discernimento quando é Deus que está agindo e quando é o homem ou quando é Satanás. O apóstolo Paulo, ele tinha uma sensibilidade espiritual muito grande. E nós precisamos dessa sensibilidade. Será que a gente está intentando fazer algo, mas será que o Espírito Santo aprova isso? Será que é o momento? Se não for o momento, ele vai mostrar para você. Você não vai sentir aquela liberdade no espírito. Vai fechar o seu coração, vai vir uma angústia. Você não vai sentir alegria, você não vai sentir paz. Isso já é um sinal. Deixa que o Espírito Santo te guie. E se ele precisar, ele fala até em visão, até em sonhos, para que você esteja no centro da vontade dele. E depois, eles foram para Macedônia. E olha, olha que coisa linda, se você continuar lendo aí, houve a conversão de Lídia, uma mulher rica que se converteu. Houve a conversão do carcereiro. Houve a libertação de uma jovem. Irmãos, quando a gente está na direção do Espírito Santo, coisas gloriosas acontecem. Deixa que ele te dirija. Se ele está te impedindo de fazer alguma coisa é para o seu bem e porque ainda não é o momento. Deixa que ele te lidere. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.